Bom dia, oitavo ano. Eu vou estar corrigindo aquela lista de exercícios que eu passei no dia, 11/5, na segunda-feira. Então, é, a atividade da semana era você assistir aquele vídeo, que eu tinha proposto lá no YouTube, depois resolver os exercícios relacionados à expressão algébrica, tá? Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque muitos de vocês me procuraram, falaram que estavam com algumas dúvidas, então eu vou tirar algumas dúvidas relacionadas a essa lista, tá? Eu vou resolver alguns exercícios. E se ficar mais alguma dúvida, vocês me acionam lá de novo no Instagram ou no WhatsApp, que aí eu volto a fazer, um novo vídeo. Então eu vou tentar tirar as dúvidas aqui. Então, nessas duas semanas, vocês estavam fazendo atividades relacionadas a equações algébricas, certo? Então, nessa etapa, onde vocês estudam as equações algébricas, a gente vai estudar muito letras e números juntos, Então, vai ser uma parte da matemática onde a gente vai misturar, as letras com os números. Um exemplo aqui de uma expressão algébrica. Se eu pegar x² mais 2xy. Tá vendo que eu estou somando, Estou somando aqui x² mais 2xy. Isso aqui é uma expressão algébrica. Por quê? Porque eu tenho letras e números, E tem uma operação ali. Se eu pegar, então, aqui 2zw, é uma expressão algébrica? Sim. Tá vendo? É o produto lá do número 2 com o z com o w. Tá vendo? Então, essas expressões algébricas, então é quando a gente junta lá letras e números. Pode ter operação, de soma, de adição, subtração, multiplicação, divisão. Pode ter lá só a letra e o número multiplicando, tá? Então, as equações algébricas são isso, tá? Ou equações ou expressões algébricas. Então, na atividade, vocês tinham que assistir o vídeo, depois resolver os exercícios. Então, eu vou resolver alguns. Olha lá, a letra A, da 2, Pediu lá para você. A 2 falou, represente as expressões algébricas usando apenas símbolos matemáticos. Então, a letra A, quando eu falo a terça parte de um número A, então, eu quero escrever lá A sobre 3. Vamos lembrar aqui um negócio. Quando eu falo terça parte, quando eu estou falando lá, terça parte, eu falo, 1 sobre 3. Eu estou dividindo em 3 partes, tá vendo? E quem você está dividindo em 3 partes? O número A. Então, fica A sobre 3. Estou pegando A e dividindo em 3 partes. Se eu tivesse falado o triplo de um número, quando eu falo triplo, aí sim você multiplica por 3. Então, seria lá triplo de A. Terça parte de A, então, dividido por 3. Triplo de A, 3A. A letra B, a soma do dobro do número x com 5. O que significa dobro? Não é 2 vezes? Então, seria isso aqui, o dobro de um número x, tá vendo? O x multiplicado por 2, mais 5. Tá vendo que tudo está virando uma expressão algébrica, A álgebra, tá? Álgebra é porque está juntando letras e números. Quadrado do número x. Olha lá, x ao quadrado. Quando eu falo quadrado de um número, ou quadrado de um número, x, então, o que você está querendo aqui quando eu falo quadrado de um número? X ao quadrado. Quando eu falo, dobro de um número, você está falando 2x.
Olha lá, letra D. A soma de um número x com a sua raiz quadrada. Então, ele está falando, ó, a soma de um número x mais a sua raiz quadrada. Então, você está somando x mais a raiz quadrada de x, né? Porque ele falou a sua, né? Então, a sua, ele está falando também do x. Tá vendo? Então, eu estou pegando uma frasezinha lá que está escrito, né, na língua portuguesa e estou escrevendo com símbolos matemáticos. A diferença, então, diferença é o menos, né? Entre o quadrado e o quadruplo de um número. Então, nós já sabemos que diferença é menos e o quadrado, então, ó, quadrado, diferença com o seu quadruplo. O quadruplo é multiplicado por 4. Se eu falo quarta parte, se eu estou falando quarta parte, eu estou pegando esse número e dividindo por 4, né? Seja lá o número X, o número A, o número B, qualquer letra, né? Então, se fosse o X, X sobre 4, né? Terça parte do A sobre 3. Então, eu vou deixar o restante aí para vocês, né, terminar. A3, olha lá. Determine o valor de y nas expressões abaixo. Essa 3 aqui, ela já está falando de valor numérico. É só substituição. Vamos lá, eu vou fazer a letra A da 3. Vou colocar aqui. Então, a letra A lá, qual que é a minha expressão algébrica que eu tenho? Tá lá, y igual 10 mais x mais 9 menos 2x, certo? Aí ele falou para x igual a 3. Então, você tem a expressão, certo? Você tem aqui a expressão que dá o resultado de y e tem o valor de x, que vale 3. Então, o que você vai fazer? Vai substituir. Ó, 10 mais, quem que ele falou que é o x? 3, né? Então, substitui x por 3. Mais 9, menos 2 vezes, qual que é o valor do x? 3. Então, y vai ser 10 mais 3. Eu vou lá primeiro fazer a multiplicação. Tá? Menos 2 vezes 3, 6. Tá? Então, eu fui lá primeiro, fiz a multiplicação para eu depois fazer toda essa soma, certo? Então, ali eu vou fazer 10 mais 3 mais 9 menos 6, tá? Então, eu sei que y é igual a 16. Eu vou fazer mais uma, vou fazer a letra B da 3, tá? Aí fica a letra C e D. Ó, a letra B tá assim, y igual 3/4 x mais 6 aí ele falou para usar x igual a 8, certo? Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar 8 vezes 8 mais 6. Então, basta a gente resolver isso aqui, ó, tá vendo? O que eu fiz? Eu substituí o x por 8. Por que você substituiu por 8? Porque o exercício falou, ó, para x igual a 8. E qual é a expressão? 3/4 x mais 6. Aí eu vou lá, no lugar do x, coloquei 8. Então, aqui eu sei que eu tenho que fazer 3 vezes 8, certo? Primeiro, ó, então dá 24 sobre 4 mais 6. Quanto que é 24 dividido por 4? 6. E 6 mais 6, y igual a 12. Pronto, então essa expressão algébrica, né, quando x é igual a 8, ela tem valor numérico igual a 12. Vamos pegar aqui? Vamos fazer um pouquinho da 4 também. Olha lá. É a área do polígono da figura, é a soma das áreas de um quadrado e de um retângulo.
Então, ele está falando lá que essa figura aqui, ela é a soma das áreas de um quadrado e de um retângulo. Então, ele está afirmando que aqui tem um quadrado e um retângulo. Eu vou até desenhar ele aqui. Então, esse aqui seria o nosso quadrado, certo? E aqui seria o retângulo. Pronto. Aí, primeiro, vou chamar aqui de área 1 e aqui eu vou chamar de área 2, certo? Vamos analisar ali primeiro, então, o quadrado 1. Qual que é as medidas desse quadrado aqui? Tá vendo? X, 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 né? Então, aqui certeza que vai ser X, certo? Então, aquele quadrado 1 lá, a medida dele é tudo isso aqui, ó. Consegue ver? Quadrado, todos os lados iguais, tudo mais X. Aí agora, vamos analisar o retângulo, que eu chamei lá de figura 2, certo? Tá lá embaixo. Eu peguei aquela figura e dividi ela em duas, né? Um quadrado e um retângulo. Aí, qual que é a medida dessa alturinha aqui do retângulo? 2. Vou colocar aqui 2. E qual é a medida lá da minha base desse retângulo? Quanto que mede aqui? Tá vendo? X mais 4. Aí a letra A pediu a expressão algébrica que representa a área. Então, qual que vai ser a área aqui total? Vai ser a área 1 mais a área 2. Por que eu estou somando? As figuras elas não estão pregadas? Você tem que pegar a área do quadrado mais a área do retângulo. Ou seja, qual vai ser a área total? Então, a gente sabe que para calcular a área do quadrado é lado vezes lado. E quanto que é x vezes x? X ao quadrado, né? Quem não lembra, ó, potência com mesma base. Conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Aqui, qual que vai ser a área? Base vezes altura, né? Base vezes altura. Então, você tem lá x mais 4 vezes 2. Aí, a gente tem aqui um 2 multiplicando todo mundo dentro do parênteses, tá vendo? Então, a área aqui vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. Ou seja, a área 1, né? A área 1 é essa aqui do quadrado, mede quanto? X ao quadrado. A área 2, 2x mais 8. Agora aqui, dá para a gente somar, fazer alguma coisa aqui? Nessa área total? Tem algum termo semelhante para a gente juntar? Não, né? Ó, x quadrado é diferente de 2x, que é diferente de 8. Não tem nem nada semelhante. Então, pronto. A letra A já está respondida aí. Né? Qual é a expressão algébrica que representa a área? X quadrado mais 2x mais 8. Aí a letra B falou assim, calcule o valor numérico da área nos seguintes casos. Quando você tem x igual a 3, x igual a 6, x igual a 9, x igual a 4,5. Vou fazer lá só o número 1. Para x igual a 3. Então, na 4 aí, letra B, vou fazer lá o primeiro, né? Para x igual a 3. Qual é a área, né? Qual é a área total? Qual é a expressão? Olha lá, x quadrado mais 2x mais 8, né? Nós fizemos todos os cálculos, né? Calculamos a área 1, área 2, aí juntamos. O que você vai fazer agora? Só vai substituir o x por 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 8. Viu aí? Ó, aonde é x, eu coloquei 3. Por quê? Porque o item 1 pediu para substituir x por 3. Os outros itens lá pedem para você substituir x por outro número.
Então, aqui, vou fazer 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6, mais 8. Ou seja, qual é a área total? 9. 9 mais 6 mais 8. 23. Então, isso aqui é o item 1. Então, você tem que fazer o 2, 3, 4 e 5, né? Não, vai até a 4. Certo? Então, a letra A, eu separei, né, as duas figuras, fiz a área de cada figura e no final eu somei as duas, porque as duas figuras estão pregadas, aí eu preciso somar. Vamos ver aqui a 5 agora. Ó, a 5 é da mesma forma, tá? A 5 e a 6. A 5 e a 6 eu vou deixar para vocês fazerem. Só que, aí tá vendo? Ele te deu a expressão algébrica, a 5, ó, te dá a expressão algébrica e pede para você substituir o A por 4 e o B por menos 2. Na letra B também, ó, você vai substituir A por 1, B por menos 1 e C por 1. Tá? Aqui na letra B da 5 eu vou dar uma dica. Então, ó, letra B dá 5. Tá lá. A mais B mais C vezes A menos B mais C vezes A menos B menos C. Então, o que você vai fazer? A vai substituir por 1. Então, vai ficar assim. O A vai ser 1 e o B vai ser menos 1. Então, mais, menos 1, mais e o C vai ser 1. Certo? Então, vezes o A vale 1, o B menos 1 e o C 1. Vezes o A 1, menos, né, que está na fórmula, o B vale menos 1 e o C vale 1. Olha o que eu fiz. Eu substituí, ó, o A eu substituí por 1, o B eu substituí por menos 1, por isso que eu vou colocar ele entre parênteses, tá vendo? É como se eu estivesse apagando esse A, colocando 1, estivesse apagando o B, colocando menos 1, apagando o C e colocando 1. Eu estou fazendo, né? Eu estou substituindo ali A, B e C por números. Pronto, aí agora aqui é só você resolver lá dentro do parênteses, né? Aqui vai ficar, ó, 1 mais menos, menos 1, menos 1, mais 1. Vezes, menos com menos aqui, dá mais, né? 1 mais 1 mais 1. Vezes, esse menos com esse menos dá mais, né? 1 mais 1, menos 1. Aqui tá fácil, ó. Menos 1 mais 1 dá 0, sobra quanto? 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Mais 1 menos 1 dá 0, vezes 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Né? Acabei fazendo aí a letra B. A letra A, da mesma forma. Cuidado que o B vale menos 2. Quando você vai substituir número negativo em qualquer fórmula, coloca ele entre parênteses. A 6, da mesma forma. O valor numérico das expressões. Então, você tem a expressão, você vai substituir a expressão por um número, certo? A letra A lá, você vai substituir x por 2. Na letra B, você vai substituir por menos 2. Cuidado com o negativo. Coloque entre parênteses para não errar. Tá? Vamos ver aqui a 7 agora. Ó, complete a tabela. Então, ele vai te dar um monômio para você dar o coeficiente, a parte literal e o grau. Então, vamos só fazer uma breve lembrança aqui. Quem assistiu o vídeo lá do professor, ele falou o que era monômio. E ele deu vários exemplos falando parte literal, coeficiente e grau. Então, se eu colocar essa expressão aqui, ó, 2x² y. Isso aqui é um monômio. Por que ele é um monômio? Porque eu não tenho, né, nenhuma operação aqui junto com essa expressão. Não tem aqui, vamos supor, um mais x², exemplo. Esse aqui já é um polinômio. Toda a expressão lá que eu tenho números e letras, né, que não tem nenhuma operação lá de adição e subtração, é um monômio, né? A gente sabe que aqui tem uma multiplicação escondida. Nesse monômio aqui,
tem o que a gente chama de coeficiente. Coeficiente é o número. Qual é o número que eu tenho aqui? Olha lá, 2. Então, o coeficiente vale 2. Parte literal, ó, literal vem de letra, tá? Parte literal aqui. X ao quadrado, y, né? É a parte que tem letra. E qual é o grau? O grau é você olhar lá os expoentes, tá vendo? Que o x, o expoente vale 2. Qual é o expoente do y? 1. Então, aqui, ó, 2 mais 1, eu tenho que somar os dois graus, tá vendo? Grau 3. Vou pegar outro exemplo. Se eu tenho ali x elevado a 4, y elevado a 3. Né? Isso aqui é um monômio? É, por que é um monômio? Porque eu não tenho nenhuma operação aqui de adição e subtração. Nesse caso, qual é o coeficiente? Qual é o número? Tá vendo aqui que não aparece, mas a gente sabe que tem um escondido aqui. Isso aqui tudo está multiplicando. Quando não aparece nada, está multiplicando. Então, o coeficiente aqui é 1. Qual é a parte literal? X à quarta, y elevado à terceira. E qual é meu grau? 4 mais 3. 7, grau 7. Eu somei aqui o expoente do x e o expoente do y. Grau 7. Certo? Então, é isso aqui que está pedindo aqui nessa 7. Né? Qual é o coeficiente? Vou fazer o primeiro aqui. Menos 2, né? Que é a letra. Né? O coeficiente é o número. Parte literal é a letra, lá k elevado ao cubo. E o grau, né? Como só tem lá k elevado a 3, então vai ser só 3, não tem expoentes para somar. Olha lá na segunda. 21xyz ao quadrado. Qual é o coeficiente? 21. Qual é a parte literal? X, y, z ao quadrado. Né? E qual é o grau? Você tem que somar lá. Ó. X não está elevado a nenhum número, mas você sabe que está elevado a 1. É 1 mais 2. Grau 4. E assim por diante. A 8 também é da mesma forma. Ó, escreva os coeficientes e a parte literal dos monômios, tá? Nem precisa colocar grau. É só escrever quem é o número e qual é a letra. Bem simples, né? Ok, ó, vamos fazer essa letra E aqui. Tá vendo que tá assim, ó? X ao quadrado, y sobre 3. Quando não tem nenhum número acompanhando a letra, você sabe que tem 1. Ou seja, aqui, quem é meu coeficiente? 1 sobre 3, tá? Porque ó, você entende que tem um 3 lá embaixo. Esse aqui é o número que está acompanhando a letra. E qual é a parte aqui? Literal. X quadrado, y. Certo? Então, quando tem fração, né, não esquece de pegar o numerador e o denominador. E a 9, né? Como que você vai fazer a 9 aí? Olha aí, a letra A. Vamos fazer uma que tem fração, né? Que pode ser mais difícil, né? Muita gente tem medo das frações. Mais x quadrado, menos 3 sobre 2x à quarta, mais 5x à quarta. Ele pediu para reduzir os semelhantes. Semelhantes é aqueles que têm a mesma parte literal. Tá vendo aqui, ó? 1/3 x quadrado com x quadrado. Tem a mesma parte literal, a mesma letra acompanhando, tá vendo? Aqui, menos 3 sobre 2x à quarta com 5x à quarta, eu também tenho, né, a mesma letra, tanto para o menos 3 sobre 2 como para o 5, né? A parte literal x à quarta. O que você vai fazer? Você vai juntar. No caso aqui, ó, quando não tem nada na frente de x quadrado, você tem 1. O que você vai fazer? Vai pegar 1/3 e vai somar com 1. Vamos fazer aqui, ó. 1/3 mais 1.
né? Você tem que tirar o MMC, que dá 3. Lembra lá, divide, multiplica. Soma e subtração de fração, passa o... Isso aí. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3 dá 1. Mais 3 dividido por 1 dá 1. 1 vezes... Ó, 3 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, aqui igual a 4 sobre 3. Agora, lá para o x à quarta, eu tenho menos 3 sobre 2 mais 5. Certo? O que eu estou fazendo? Estou pegando só, aqui, ó. Estou pegando só o número que está acompanhando a letra. Só os coeficientes. Soma e subtração de fração, o que eu tenho que fazer? Passar o tração. Entre 2 e 1 dá 2, você divide embaixo, multiplica em cima. Então, vamos fazer lá. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 3, menos 3. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 5, 10. Menos 3 mais 10, 7. Então, aqui dá 7 sobre 2, né? Menos com mais a menos, 10 menos 7. 10 menos 3, 7. Pega o sinal do maior, positivo. Pronto, então quando eu fiz o x ao quadrado, deu 4 terços. Então, fica 4 terços x ao quadrado mais 7 sobre 2x a quarto. Agora, eu posso fazer mais alguma coisa? Não. Por que eu não posso fazer? Porque eles não são semelhantes. O exercício fala, ó, reduza, né, os termos semelhantes. Então, o que eu fiz? Eu pego os que têm a mesma parte literal e junto, faça a continha lá para juntar, tá? O expoente continua o mesmo, continua a mesma, você está juntando. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, me aciona lá no Instagram ou no WhatsApp, que aí eu volto a fazer mais um vídeo, né, fazendo mais alguns exercícios, tá? Então, tchau e até a próxima aula.